Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Estamos começando mais um Conecta Terceiro Setor, um espaço de conversa, de bate-papo, mas acima de tudo de muito aprendizado. Os nossos convidados são referências em suas respectivas áreas e generosamente compartilham conosco, porque eu aprendo muito. Eu sempre falo isso, mas faço questão de frisar porque eu aprendo muito aqui também. Tenho certeza que você também vai aprender muito. Hoje o nosso convidado, Michel Freller. Michel, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Muito bom estar aqui com vocês. Que bom, que bom. E eu já vou começar pedindo para que você se apresente para o nosso público. Com certeza. Eu brinco que eu nasci numa família de empresários, né? Meus pais tinham um negócio pequeno, médio, foi crescendo, eu fui vendo o negócio crescer, fui fazer faculdade de administração e já no meio da faculdade eu montei meu primeiro negócio. Não era com a minha família, mas tinha aprendido a ser empreendedor. Então abri a primeira loja de produtos esportivos do lado do Shopping Ibirapuera. Hoje, todo o entorno do Shopping Ibirapuera, todas as casas viraram negócios. Eu antevi aquela possibilidade, né? Mas fiquei lá 2, 3 anos, desgosto com o comércio, tive assaltos, casei, falei, não dá para manter a família só com... E aí sim fui trabalhar nos negócios da minha família, fiquei 12 anos trabalhando em indústria plástica, depois eu saí, fui fazer consultoria para pequenas e médias empresas, até que um deles me chama para ser sócio numa consultora. Chegamos a ter 400 funcionários, 30 obras, um negócio bastante grande. Mas veio a minha crise dos meus 40 anos e eu falei, o que eu vou fazer quando eu ficar velhinho? E eu falei, vou ficar subindo e descendo o prédio? Eu sou administrador, não era engenheiro, mas a gente punha o capacete branco e virava doutor nas obras. A obra nada mais é do que gestão de pessoas e recursos. E essa era a minha especialidade. Um pouco de marketing, um pouco de comercial, bastante de planejamento. Olho para o mercado... E eu sou voluntário de organizações sem fins lucrativos desde os meus 14 anos. Então, nessa minha crise dos 40 e pouco, eu falei, o que eu vou fazer? Eu falei, quero uma consultoria pequena, não quero ter mais tanto funcionário e quero ajudar a sociedade. E falei, vou montar uma consultoria de terceiro setor. Não fui a primeira, já existiam, não fui pioneiro nisso, mas fui um dos que começaram esse serviço no Brasil. E assim foi, assim começamos os primeiros clientes buscando organizações que queriam planejar seu futuro, queriam sair desse status quo e fazer melhor o que eles estavam fazendo. Isso foi em? Isso foi em 2003, 2004, então praticamente há 20 anos. De lá para cá, o ecossistema do entorno das organizações da sociedade civil mudou? Eu acho que se profissionalizou. A gente ainda temos bastante voluntariado, eu não sou contra o voluntariado, desde que feito de forma profissional, mas hoje o departamento de captação de recursos está mais profissionalizado nas organizações. Quase todas elas sabem que para se perpetuar, para crescer, precisam investir em ter um bom departamento de captação de recursos. O que é captação de recursos? Uma boa pergunta. Na verdade, eu gosto do termo mobilização de recursos, né? Porque a gente mobiliza, a gente, entre aspas, tira de quem tem e leva para quem precisa. Quem tem é governo, é igreja, é indústrias, empresas, pessoas, fundações. Então a gente mobiliza esse dinheiro que está aqui para uma causa que vai direcionar para uma outra causa. A gente não tem maquininha de fabricar dinheiro. Com a minha dissertação de mestrado vai na linha de geração de renda própria, de venda de produtos e serviços, mas ainda assim a gente não está imprimindo dinheiro, a gente está criando um produto com custos para sua revenda. Então a mobilização de recursos é isso, é se organizar para conseguir falar na linguagem de quem tem os recursos a transferir esses recursos para as nossas causas. E isso independe do tamanho da organização? Independe. Normalmente, nas organizações menores, quem faz isso é o próprio presidente, fundador, algum diretor, um estagiário. E no momento que essa organização quer crescer, isso não dá certo. Porque o presidente tem outras coisas para fazer, como o presidente, ele tem que gerir a equipe toda, gerir a organização.
Então, a gente entende que as organizações que queiram crescer precisam de uma pessoa, profissional, voluntário, que se dedique 100% a isso. Ele não pode ter outros afazeres. Nós estamos falando, em especial para os gestores das organizações da sociedade civil. Estamos no YouTube, então você que está aí acompanhando a gente e que conhece alguém que trabalha numa ONG, numa OSC, compartilha esse vídeo também. Vamos ajudar a compartilhar ainda mais conhecimento com quem precisa, porque Michel está aqui para nos dar uma verdadeira aula nessa entrevista. E a doação por si só, você falou de captação de recursos gerando renda própria, mas a doação ela é a maior fonte de uma organização, é correto falar isso? Cada tipo tem, vamos dizer, hoje em dia, tem muitas organizações buscam recursos do governo. E aí é quase uma prestação de serviço, não é uma doação. Tá. O Estado não tem condição de fazer e vai contratar serviços de saúde, vai contratar serviços de educação, de creche, de capacitação. Então, se você pensar, o grosso do dinheiro está na venda de serviços. Nas santas casas, nas escolas filantrópicas, de pequenas a universidades, espalhadas pelo Brasil afora. Quando eu falo Santa Casa, estou falando de todos os hospitais filantrópicos. Estamos falando aí por volta de serviços, venda de serviços, estamos falando de 120, 130 bilhões por ano. E doações estamos falando de 50 bilhões por ano, 50, 60. Então, aí você tem o total do terceiro setor, estamos falando de uma economia de 4% do PIB. Um recente estudo que eu participei ano passado junto com a FIP. Então, a gente pode falar hoje que o terceiro setor é mais importante do que muitos setores, como cosmética, como carros. Ele emprega mais pessoas e ele gera mais recursos. Além de atender milhares de pessoas. Muita gente, muita gente. Nós falamos sobre o que é captação, mobilização de recursos, e agora vamos falar da pessoa a quem faz isso, o profissional ou a profissional que mobiliza recursos. Quem é esse ou essa profissional? Ela é muito eclética. A gente trabalha... qual é a formação? Não temos a faculdade de formação de mobilização de recursos. Não temos, né? Temos biólogos, temos psicólogos, temos muita gente da área administrativa, marketing, comunicação. Ele é muito disperso. Então, vai muito do perfil e também... E aí vem... né, eu preciso de um captador. Não. A gente vai ver que as novas buscas de profissionais não procura-se um captador de recursos. Procura-se profissional de relacionamento com doadores de pequenos valores. Procura-se profissional de relacionamento com empresas. Procura-se profissional de mídias digitais. Procura-se profissional para escrita de projetos, para participar de editais. Quer dizer, tudo isso são captadores, por meio de formas diferentes de busca de recursos. Então, hoje em dia, estamos falando de 10, 15 anos atrás, era assim, o captador de recursos, o salvador da pátria, que tinha que entender, a gente trabalha hoje com 16 estratégias de captação, 53 formas táticas de busca desses recursos, dificilmente alguém vai entender dessas todas, e cada um está começando a se especializar. Como se especializam os advogados, os contadores, os médicos, né? O médico do joelho não opera coração, o mesmo ortopedista, o joelho é diferente do ortopedista da mão. O captador de recursos também tem essas especializações. Vou fazer aqui só um parênteses para falar dessas 16 estratégias que na Escola Aberta do Terceiro Setor nós temos um curso com o professor Michel, exatamente com esse título, 16 estratégias para uma melhor captação de recursos. Então, se está no momento da sua carreira de aprender mais sobre mobilização de recursos, acesse o nosso site e faça o curso e também divulgue aí para que mais pessoas também conheçam as táticas, as estratégias dessas 16 estratégias de captação, né? E aqui já mais uma vez o nosso obrigado em público pela sua generosidade em compartilhar esse curso, Michel. Eu fui fazer mestrado, fiz GV, administração pública, e aí quando eu estava já no meio dessa consultoria, de anos de consultoria, tá me faltando alguma coisa mais acadêmica. E fui fazer mestrado. E eu já sabia muito de incentivos fiscais, que é a minha especialidade. Vou fazer sobre incentivos fiscais, eu já domino, e vou fazer tranquilo esse mestrado. Isso foi no primeiro ano. Quando eu cheguei na metade, eu falei, o que eu estou fazendo aqui?
para saber o que eu já sei, eu quero pesquisar, eu preciso saber mais. E aí apareceram, na época não eram 16 estratégias, eram X de estratégias, e a gente foi elaborando, que a gente chega hoje nesse modelo de 16 estratégias. Mas isso é fruto do meu mestrado, parece que foi ontem, foi em 2015 que eu terminei. Já vai fazer 10 anos, já vão fazer 10 anos que eu terminei esse mestrado, mas ele foi muito rico para fazer a pesquisa. Eu tinha um capítulo de incentivos fiscais, eu falei, professor, eu tenho que pôr... Não, mas não tem nada a ver com tua... Mas vai ter. Isso depois virou meu livro sobre incentivos fiscais, que é outro curso que eu tenho aqui com vocês. Precisamos atualizar, mas fiz o meu livro sobre incentivos fiscais e cheguei nesse modelo de 16 estratégias. Para dar um spoiler para quem está nos assistindo, uma estratégia que você pode compartilhar? Não, eu vou falar das 16. Eu divido essas 16 estratégias em 3 blocos. Por projeto, pela causa e geração de renda própria. Então, por projeto, ainda é onde temos a maioria do dinheiro no Brasil. Mais de 50% do dinheiro é aportado por meio de um projeto escrito. Bem escrito, a gente ainda não sabe escrever bons projetos, não sabe a diferença de metas quantitativas, qualitativas, não sabe criar indicadores de resultado. E, infelizmente, com isso, poucos conseguem ter acesso são sempre os mesmos que ganham esses editais. Então, cursos de escrita de projeto também vale a pena aprofundar. Já os doadores pela causa, você tem aí Médicos Sem Fronteira fazendo anúncio na televisão, você vai doar R$30 por mês, 40, não importa, então muita gente doando um valor pequeno, e você tem grandes empresas aportando recursos também pelas causas do entorno, muitas empresas saem dos grandes centros, vão para o interior, têm necessidade de saúde, educação, etc. Então eles apoiam essas organizações locais pela causa. E a geração de renda própria, que é a minha dissertação de mestrado, também está disponível, quem quiser ler. Mas eu tinha que conceituar as outras para poder chegar na geração de renda, que é venda de produtos, venda de serviços, marketing de causas, que é o que eu amo fazer, que quando você vende um produto, né, e uma parte da venda de produto vai para a causa. E agora temos 2 produtos onde 100% do resultado está indo para a causa, que é a água da AMA, da Ambev, e a barrinha da Nestlé, que vai para o Gerando Falcões. 100% do lucro gerado com estes produtos vão para a causa da água na Amazônia ou para o projeto Favelas do Gerando Falcões. Mas isso também pode ser feito por pequenas organizações. Deve ser feito. Vamos dizer, eu assim, estou dando esse exemplo das grandes, já fiz isso com... eu não sou conhecido. Não importa. O que importa é se a sua causa... O que a gente vende é a causa. Uma organização desse tamanho tinha 5 profissionais, a causa era câncer de mama. Eles tinham uma doadora de R$1 milhão por ano, e com isso vivia a organização. Essa senhora tinha 70 anos e era fumante. Risco grande. Então a gente chegou lá, bolamos um planejamento, fizeram 14 projetos de geração de renda. Saíram de 1 milhão de orçamento para 3,5 milhões em 1 ano e meio. Aquela senhora, graças a Deus, ainda está viva, está bem de saúde, graças a Deus, mas ela diminuiu de 1 milhão para 600 mil. Então, isso é planejamento, né? E marketing. Então, a causa era importante. O nome da organização não era famoso, os relacionamentos da presidente eram importantes, mas o mais importante é a causa. E aí o captador, mobilizador, precisa sentir a causa para poder defender para o mercado também, não é? É que nem jogador de futebol. Ele veste a camisa do time que ele está atuando. Nada impede de amanhã ele ser vendido e trocar de camisa, mas enquanto ele está com aquela camisa, ele é fervoroso daquele time. O captador tem a mesma lógica. Por isso que a gente recomenda também fortemente, me deu um gancho muito bom, de falar desses captadores serem da organização. E não um captador que ganha comissões e trabalha para 20, 30 organizações. Que aí ele não tem essa... Aí ele vira vendedor de pastel de vários sabores. Então a gente recomenda fortemente que tenha um profissional dedicado, CLT sempre de preferência, ou pelo menos que caminhe para um CLT e exclusivo daquela organização. O que você falaria para as organizações de pequeno e médio porte que falam e defendem que ainda não têm o dinheiro para pagar esse profissional? 2 caminhos. Já encontrei com várias dessas ao longo desses 20 anos.
2 caminhos. Primeiro, busque um grande patrocinador que vai bancar isso. Então, a tua primeira captação vai ser, vou dar um exemplo, uma organização que trabalhava com defesa de animais. E ela, pequena, 4 funcionários, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Prepara um book aqui, vamos bater na porta de 2 grandes doadores, não grandes doadores, grandes filântropos, e que têm muito dinheiro e que são amantes dos animais. E eu fui pessoalmente. Eu pedi 100 mil reais para pagar 10 mil reais por mês para pagar o salário desse profissional, mais comunicação e etc. E consegui. Né? Eu mostrei a carinha do... Michel, você me mostra a carinha desse animal, desse cão aqui tão bonitinho, você não quer que eu vou te dar dinheiro? É por isso que eu trouxe. Então tem que saber falar com essas pessoas. Né? Então acho... Não é fácil, tem que ter relacionamento com esses milionários. Conheço alguns... Mas é aquela coisa, alguém conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém e você chega lá. E o outro vai planejando e vai guardando. Tudo bem, eu não tenho dinheiro para pagar um profissional agora, vou pagar comissionamento, vou pagar nota fiscal, mas começa a guardar. Não gaste tudo o dinheiro. Você captou 10 mil? Guarda 1.000, 2.000. Captou mais 5 mil? Consegui um edital aqui, um projeto aqui. Começa a guardar para você vai investir esse dinheiro. Isso é um erro muito comum das pequenas e médias organizações. Entrou o dinheiro e já quer gastar na sua causa. Elas não estão erradas. Mas pensando no longo prazo, o planejamento é mais importante. Então, economizar vale a pena para depois dar o segundo passo. Até porque com planejamento a organização ganha sobrevida. E eu falo muito, você está atendendo hoje 200 crianças? Então vai atender 150. Dê um passo para trás, ganhe fôlego, ganhe capital para você poder investir no futuro. E você vai atender, hoje você está atendendo 200, você vai atender 400 daqui a 2 anos. E como fazer essa... É muito difícil. É muito difícil. Essa chave é muito difícil de virar. Os gestores não querem, eles só querem mais. Saber dar um passo para trás tem que ter humildade, tem que entender que tua causa é maior. Algumas vezes já conseguimos fazer, mas não é fácil e fazer é um desafio. E em média leva-se quanto tempo para que, depois de mudada a chavinha, para isso virar realidade? De 1 a 2 anos. Né? Uma organização relativamente grande no Rio de Janeiro que só vivia de dinheiro de uma empresa que estava financiando e do governo, creche. E aí ela fala, quero virar essa chavinha, vou investir, vou contratar um profissional. Olha, tinha que ser um profissional top, não podia ser um estagiário. Pegou a pessoa que estava no departamento financeiro e alocou ela para fazer a mobilização de recursos. Alguém que já estava há muitos anos na organização, ela boa, uma moça, e que conhecia bem a organização. Isso é importante. Mas ela falou, então aí contrataram a nossa consultoria, demos um acompanhamento. E falou, você vai fazer isso. Terminou 1 ano, ela toda desolada. E a gente Michel, eu não captei nada. 0! Vou me mandar embora. Falei, não vão mandar você embora. Continue fazendo. Encontrei com ela no ano seguinte, captou 2 milhões de reais. Então também é uma profissão de perseverança. Perseverança de plantar sementes. Você planta e colhe. O agricultor, ele vive de uma safra para outra. Ele acredita, ele sabe que se ele plantar, se ele preparar a terra, se ele colocar a semente na hora certa, se ele adubar, se ele cuidar, daqui 1 ano vai dar resultado. É a mesma coisa. E se a organização não tiver dinheiro para esperar esse 1 ano? Ela vai procurar estratégias, por isso que a gente trabalha com 16. Existem estratégias que dão um pouquinho de dinheiro, não vai ter muito, mas que dão o dinheiro mais rápido. Tem estratégias que dão dinheiros maiores, mas que levam mais tempo. Então, normalmente você faz mix dessas estratégias. Mais investimento, menos investimento, mais rápido, menos rápido. Então, você vai fazer crowdfunding. Crowdfunding você salta, faz um videozinho legal, joga na internet, divulga para os amigos, e em 2, 3 meses você tem dinheiro.
A minha próxima pergunta é justamente sobre divulgação. Que tipo de material a organização precisa fazer? Depende da estratégia. Vou trabalhar, né, com pessoas doando R$30 por dia, por mês, R$1 por dia. Eu preciso comprar anúncios na televisão, porque só divulgando no site, online, é legal, mas assim, não vai dar dinheiro. No online você vai divulgar para os amigos, vai indo, vai crescendo, um por dia, sei lá, um por mês. Sim, tem que fazer. Custa pouco, não tem investimento, mas também não traz muito dinheiro. E não é no curto prazo. Então, é aquela coisa, preciso de dinheiro agora e muito. Não vai fazer online. Então, vai fazer o crowdfunding. Então, tudo que você lida com um grande público, você demanda muita comunicação. Né? Mídias sociais, todas as LinkedIn, TikTok, todas as mídias. Você tem que ter uma pessoa só de mídia. Hoje em dia, você tem que ter uma pessoa de mídias sociais. Você tem o Google Grants, que te dá $10 mil por mês. Então, você tem que ter um bom profissional, porque o Google Grants mistura todas essas informações e se você fala uma coisa diferente numa mídia do que a outra, ele te bloqueia a conta. Então isso está muito profissionalizado também. O que antigamente era tira foto e publica, hoje não dá mais. Então também temos profissionais especializados de comunicação para o terceiro setor focado nesse grande público. E fora isso você tem comunicação institucional. Né, onde você vai falar com as grandes fundações, com as grandes empresas. Então, como preparar um PowerPoint? É um erro ficar mandando PowerPoint com muito texto, um erro básico de comunicação. Então, pouco texto, muita imagem. Você vai tentar marcar reuniões com os grandes doadores para apresentar pessoalmente. Essa é a nossa recomendação. Mas foi preparado com design bonito, né? E você vai ter um outro material com mais texto que depois da reunião você encaminha esse material com mais texto. Então tem muitos detalhes na comunicação e depende das estratégias. Né? Vai fazer uma venda de produto, essa AMA, não está divulgando tanto, essa AMA da Ambev. O Visa Causas também não divulga, é outro que tem maravilhoso, que você pode doar 1% de todas as suas compras do Visa e pouca divulgação. É sempre um desafio também a divulgação. Comunicação, captação, você falou no começo que tem várias estratégias, capta-se aqui, mobiliza-se aqui, comunica-se assim. Um único profissional dá conta de tudo? Eu entendo que não. Eu entendo que o profissional de comunicação é comunicação. É todo mundo captador. Quem escreve o site, quem prepara o site é captador. Quem escreve projeto é captador. Quem visita o grande doador é captador. Quem atende o telefone é um captador, né? Eu digo que a organização tem que ser captadora e mobilizadora. Eu entendo a realidade das pequenas organizações. Vai ter um voluntário para fazer a comunicação. Não vai ficar bom. Na medida que você tenha resultados, você vai ter um profissional de captação, um profissional de comunicação. Aí vai crescendo, aí vai ter um assistente de captação, um assistente de mídia. E assim você vai indo. Então, a maioria das organizações tem uma pessoa só e as organizações que realmente querem crescer vão ter 3 pessoas em captação e 2 em comunicação. Vai ter uma equipe aí de 5 pessoas. Vou dando passinhos para trás. Né? A gente pode ouvir assim que a pessoa que mobiliza recursos por projetos, por exemplo, ela identifica o edital ou a oportunidade, ela escreve, ela faz a captação, ela presta contas. Tá correto isso? Posso inverter a sua ordem? Pode. Deve. Ela escreve o projeto. Primeiro. Eu vou ter o que a gente chama o projeto matriz, o grandão. Tudo. Tá tudo lá. Tudo que eu quero fazer tá lá. Orçamento detalhado, justificativo. Vou achar um edital para esse projetão? Não. Então, eu tenho o meu 1, 2, 3, a gente chama de banco de projetos, ou 3, 4, 5 projetos, não mais do que isso. Tá lá, eu conheço a organização, escrevi, fiquei 2, 3, 4 meses só escrevendo projetos. O projeto que a gente escreve para o edital, que a gente tem 2 semanas, não vale a pena. Vai ser mal escrito. Então eu vou investir e ter bom escrito. Depois eu começo a pesquisar. E aí o que a gente faz é o recorte e cola. Como eu falei, não vai caber todo o projeto, mas uma parte desse projeto, esse objetivo específico cabe aqui, metade cabe aqui. Uma parte do meu público-alvo cabe nesse edital. E aí eu começo a recortar e colar. E participar de 30 editais por ano.
É trabalho o dia todo. Não dá para fazer 2, 3, 4 projetos editais por mês, porque dezembro e janeiro não tem edital. Então você tem que compensar, você tem que fazer 3, 4 por mês. É muito trabalho. Alguém que vai fazer, a assistente social que está atendendo e que vai fazer isso nas horas vagas, vai fazer 1, 2 por ano, 3 por ano. Não vai dar certo. É volume. Eu vou fazer 30 para ganhar 3, 4. Eu vou investir 50 para ganhar 150. É sempre essa lógica de quanto eu ponho de dinheiro, eu tenho que ganhar mais do que eu pus. Quer dizer, bem mais. Você não fica trocando dinheiro. Uhum. E, então, editais, essa estratégia de editais. E essa é uma das estratégias que eu diria que você não precisa estar dentro da organização. Dá para ser fora, porque não tem um contato direto com o doador. É tudo por escrito. Uhum. Então, lógico, a escrita do projeto junto com os profissionais da organização, estando pronto esse projeto, todo mundo falando é isso que a gente precisa, a busca de editais, existem algumas ferramentas boas de busca de editais, não quero fazer propaganda de nenhuma, as pagas são melhores do que as gratuitas, obviamente. A busca de editais pode ser feita por um terceiro, que vai ganhar talvez uma parte variável. Não precisa ser um profissional. Não tem a ver com vestir camisa. E aí, feito esse trabalho, sim, capta-se. Capta. Que também dá muito trabalho. Sim, tem, né? vai e volta. Tá. Né? A prestação de contas não é esse profissional que faz, é o departamento financeiro. Esse profissional vai dar orientações, tá lá. A gente recomenda que a prestação de contas não esteja debaixo do teto da mobilização de recursos. Mas quem está assistindo a gente pode perguntar, mas eu faço tudo isso sozinho. Então. E eu recebo o meu retorno financeiro, quanto que eu devo mensurar? Então a pergunta tá errada. Fala de novo. Né? Se ele faz todo esse trabalho, eu recebo o meu ganho pessoal do meu trabalho por esses 3 pedacinhos. Sim. Você vai receber por horas trabalhadas. Você trabalha das 8 às 8 para fazer suas funções. O problema de fazer tudo, eu brinco, é uma brincadeira, gente, pelo amor de Deus. Eu brinco que é um pouco o captador pato. O pato voa muito mal. Faz propaganda de colocou o ovo, cacareja quando põe o ovo? Não. Ele anda todo desengonçado. Ele faz tudo, mas ele não faz na excelência. Então a gente tem que procurar boas pessoas de comunicação, boas pessoas que captam, que escrevem projetos, sempre procurando excelência, e não alguém que faz um pouco de tudo. Eu sei que é duro isso. Eu sei que é difícil para muitas organizações pequenas e médias, mas eu tenho que dar para vocês um caminho do que é o melhor para vocês. Eu começo com o pato. É o pato que eu tenho. Vamos de pato. Mas lembre-se que eu vou precisar guardar um dinheirinho para dar o próximo passo de buscar profissionais melhor qualificados. E a remuneração desse profissional? Varia de acordo com a experiência dele. Né? Tenho pouca experiência, vou ganhar. O captador. Então você tem o júnior, o pleno, o assistente, o pleno, o sênior. E como em todas as profissões, vai de 2 a 25. É muito amplo. Né? Então, mas como nas empresas também, isso às vezes a gente divulga, a gente faz esse trabalho para algumas organizações de procurar esse profissional. Mas eu não posso, ele vai ser coordenador, eu não posso pagar mais do que os meus outros coordenadores. Isso é uma miopia de gestão. Porque se você vai para a empresa, o diretor de marketing, o diretor comercial ganha mais do que o diretor de administração, ganha mais do que o diretor de RH. Né? São todos diretores, mas esse diretor está num nível... Essa área comercial tem... Então, ele é o segundo, terceiro salário da organização. É o presidente, o diretor principal, e esse deveria ser o segundo salário da organização. Ou seja, a profissionalização do terceiro setor ela é urgente que aconteça hoje. É um processo que a gente está acontecendo, obviamente, nós temos 800 mil organizações no Brasil, talvez um pouco menos, algumas estão contando com filiais nesse número, mas 700, 650 mil. A maioria não tem não tem 5 funcionários. Então estamos falando dessas organizações 50, 60 mil, que já tem 5 funcionários, tem 10, tem 15.
Essas têm que mirar a profissionalização dos profissionais e da captação. Fala um pouquinho da sua experiência do dia a dia. Qual é o seu maior desafio na mobilização de recursos? Baixar a ansiedade dos gestores. Os gestores são muito ansiosos e querem os resultados rápidos. E eu tenho que mostrar que o resultado virá, mas lá na frente. Entender que planejamento é isso. Eu não saio, eu falo, nós não estamos fazendo planejamento foguete. Não vamos a pé, porque vamos de bicicleta elétrica. Então, entender que isso é processo. Cronograma, ações, pessoas certas no lugar certo. Às vezes dá errado, para o processo, troca a pessoa, né? Até a pessoa absorver todo o conhecimento leva um tempo, dá um passo para trás, é joguinho de casa, né? Dá um passo para trás, dá dois para frente e vai indo. O importante é persistir, né? Então, tem a questão da persistência e a questão de baixar a ansiedade. Com calma, chega lá. Temos muitos exemplos, eu fico muito feliz com vários clientes que chegam desesperados e depois de 2, 3 anos me agradecem muito de falar, Michel, fomos na linha que você fez e hoje somos diferentes do que éramos. Tem uma ilustração no teu curso de 16 estratégias que mostra assim, estamos nesse ponto e vamos para esse ponto. No mundo ideal é uma linha reta. No mundo real... Ele é curva. Sobe, desce. E vai para trás. E volta, e enfim. E eu acho muito interessante isso porque é a nossa realidade. Né? A gente realmente, inclusive na nossa vida pessoal também, a gente precisa dar um passinho para trás, dar 2 para frente, mais 5 para frente, mas enfim, a gente vai vivendo. Então, no nosso dia a dia, no trabalho de captação também é a mesma coisa. Relacionamento humano, né? Estamos falando de relacionamento humano. É complexo, o ser humano é um item complexo da relação. Então tem que saber lidar com tudo isso, pessoas, e quantos burnout, e ficam doentes, vai para frente, vai para trás, mas o importante é você ter traçado onde você quer chegar. Acho que isso é importante. Assim, muitos acham que captação de recursos é fruto de marketing e comunicação. E a gente fala, não, a gente vai usar o marketing e comunicação como ferramenta, mas ele é fruto de planejamento. Quer dizer, desenhar muito claro quem eu sou, qual é a minha causa, o que eu faço, e onde eu quero chegar. Então, você tendo esses 2 pontos bem traçados, essa linha que vai unir esses 2 pontos, que é talvez cheia de curvas e caminhos obtusos, a gente chega lá. Até porque isso também minimiza esses impactos na saúde mental, né? O estresse desse mobilizador de recursos, porque é uma... eu não vou chamar um peso, mas é uma obrigação. Eu preciso captar recurso para pagar o salário, por exemplo, da equipe. E se eu não captar, o que acontece? Né? Estou com um cliente começando agora, o rapaz ainda está na fase inicial. Eu estou na fase de baixar essas ideias. Ele, não, mas vão me mandar embora. Eu falei, não vão te mandar embora. Eles acreditam em você. Vai com calma. Ele acha que tudo que o presidente fala é para persegui-lo. Ele nem ouve. Eu estava na mesma reunião que ele estava. Ele achou que o presidente estava pegando no pé dele. E não estava. Ele estava falando que é responsabilidade dele buscar. Mas que não é para amanhã. Tem o timing certo. Mas ele tá... Não sei se ele vai ficar... Fica. Fica. A gente acha que ele é um bom menino. Mas é isso. É acreditar nas pessoas, capacitar as pessoas. Ninguém nasce sabendo todas as coisas. Eu não sei tudo. O que eu sei hoje, fui adquirindo ao longo dos anos com a experiência e indo nos congressos lá fora, conversando com muita gente, que a gente dá essas dicas. Falando em dica, para quem está começando, que nem esse rapaz que você citou, e não tem uma rede de relacionamento, por exemplo, com pessoas que têm o recurso para fazer o aporte na organização, por onde essa pessoa pode começar? Buscando as pessoas que têm o relacionamento. Ele não tem diretamente o relacionamento, mas o presidente dele tem. Os membros do conselho têm. Então ele vai marcar reuniões com cada um dos membros do conselho. Quem você já conhece? Tem 27 empresas, uma cidade do interior do estado do Rio de Janeiro. Tem 27 empresas naquela região. Quando elas já foram abordadas pela fundação, nunca ninguém bateu na porta para pedir dinheiro. Porque eles tinham recursos
de outras fontes. Então, assim, ele vai falar com pessoas, que quem conhece quem, e também vai bater na porta e falar, olha, estou aqui para te apresentar uma oportunidade, mesmo sem conhecer. Não preciso ter amizade com essas 27 empresas. Eu tenho um bom produto para vender. Eu estou falando de educação, né, na nossa cidade. Você quer ter profissionais? Você quer... A tua empresa existe para 1 ano ou existe para 20 anos? Eu estou formando pessoas que vão trabalhar na tua fábrica. Me ajuda a formar melhor essas pessoas. Você tem um bom discurso para falar com as empresas. Não precisa ser amigo delas. Não precisa conhecê-las. O que precisa ter esse planejamento do que falar e como falar. Como falar. Isso muda o jogo. Sem dúvida. Toda essa aula que você nos deu, com o tempo, com as dicas, as informações para melhor mobilização e captação de recursos, qual é o segredo para que a pessoa não perca, primeiro, a fé na causa e se mantenha sempre motivado a captar, a mobilizar ainda mais? E é verdade isso, quer dizer, é desgastante, é uma profissão desgastante. Como a área comercial de uma empresa também é desgastante. E temos um estudo agora de burnout também, né, vamos dizer, tem pressão, lógico que existe pressão e você, mesmo que teu chefe não te pressione, você se pressiona, você sabe que os outros estão dependendo, a causa está dependendo de você trazer dinheiro. O ideal realmente também é que a organização não vai só depender de você, né? Tem outras fontes de recursos que vêm, né? Relacionamento com o governo, etc. Mas vamos lá, acho que são várias coisas que podem motivar esse profissional. Primeiro é a causa, a fé, a causa de que a causa está acima disso. Estou aqui para trabalhar, para ajudar uma causa, quer seja deficiência intelectual, que não é fácil, quer seja educação dos jovens, quer seja saúde das pessoas. São causas nobres, né? São causas importantes que a gente precisa no nosso dia a dia. Então, a causa pode motivar. E a certeza de que eu estou fazendo as coisas de forma planejada. Eu acho que o planejamento dá essa motivação também. No momento que você começa a tirar para todos os lados, literalmente, né? Hoje saiu o edital hoje, saiu hoje o edital, né? O edital, então tem que escrever o edital, aí eu paro tudo. Assim, fazer as coisas sem planejamento te leva um pouco a essa perda de motivação, porque você não começa a ver resultados. Quando você faz bem pensado, sabendo claro para onde você está indo, sabendo o que você quer buscar, pode ajudar a motivação, né? E o estudo, eu acho que o estudo também motiva, né? Puxa vida, será que se eu estudar mais isso, se eu ler mais será que vai me ajudar na captação? Vou fazer esse curso gratuito ou pago? Então, eu acho que são as 3 coisas que podem motivar: a própria causa, o planejamento e o estudo continuado. Eu vou pegar o gancho do estudo, acessa lá a Escola Aberta do Terceiro Setor e veja os cursos que nós temos lá para você. Qual mais faz sentido no seu momento de carreira, estude lá com a gente ou divulgue ele para quem você acha que precisa. Professor, nosso tempo aqui está terminando, mas eu gostaria de agradecer muito pelas suas dicas, pela sua verdadeira aula. Não é um curso formal, mas tenha certeza que nós aprendemos muito contigo aí nesses minutos que ficamos juntos. Muito obrigada mesmo. Vamos divulgar, né? Vamos divulgar sempre. Eu sempre que posso. Essa é a minha causa. A minha causa é dessa captação de recursos ética, importante, para as causas todas que eu estou envolvido, são 20 anos aí se dedicando a diversas causas pelo Brasil afora. Então, esta talvez é a minha missão, né? Eu falo, não vou levar os conhecimentos que eu adquiri durante essa minha vida, não adianta eu levar comigo. Eu estou aqui para difundi-los de uma forma ou de outra e eu faço isso com muito prazer. Muito obrigado. Obrigada, senhor, de coração. Obrigada a você também que esteve aí conosco desde o começo. Obrigada pela sua companhia, pela sua interação também ao divulgar ainda mais esse vídeo para quem precisa. E eu te vejo na nossa próxima entrevista. Um abraço e até lá!